Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Estamos na lição Promessas Sobrenaturais de Consolação. Já fizemos a introdução em duas partes. Hoje nós vamos ver o primeiro tópico: como o Espírito Santo é descrito na Bíblia. João capítulo 14, verso 16. Irmãos, ontem, no final da introdução, eu disse que nós veríamos 5 promessas sobrenaturais relacionadas ao ensino de Jesus Cristo. Mas antes de ver estas 5 promessas, nós vamos ver, antes de vermos as 5 promessas sobrenaturais relacionadas ao ensino de Jesus, vamos ver alguns ensinamentos a respeito do Espírito Santo na Bíblia, para que possamos compreender um pouco quem é o Espírito Santo e como ele age na vida do cristão, no ministério de Jesus Cristo e no plano da salvação, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus seja salvo. Então, a Bíblia descreve, como vimos ontem, Jesus o chamando como o Consolador, o Espírito da Verdade e o próprio Espírito Santo. Então ele é descrito na Bíblia como nós vimos ontem. Jesus Cristo, ao falar do Espírito Santo, ele chamou em determinado momento do Espírito da Verdade, o Consolador, o próprio Espírito Santo. Tem alguns textos que falam o Espírito de sabedoria, de entendimento. Então nós vamos ver um pouco a respeito do Espírito Santo, como ele é descrito na Bíblia Sagrada. Seu papel é fundamental na aplicação do plano da salvação. Por quê? Porque ele possui algumas características bem distintas e características também como se fosse um ser humano. E nós vamos ver isso passo a passo. Primeiro, ele possui inteligência. O Espírito Santo ele é inteligente. O texto da palavra de Deus mostra justamente isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e verso 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo conhece a mente de Deus, o coração de Deus, porque a sua inteligência é abrangente. Em Romanos capítulo 8, verso 26, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. E como que ele vai sondar se não tiver inteligência? Então a sua inteligência perscruta o coração e a mente humana. Ele conhece tudo que se passa na mente e no coração do homem. Segundo, ele possui vontade. O Espírito Santo ele possui vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, ele sonda os corações, ele conhece a real necessidade, os frutos e os dons que ele tem para distribuir a quem o busca, a quem tem em seu coração, e ele distribui como lhe apraz, a cada um individualmente. Ele não dá todas as coisas, todos os frutos, todos os dons para todas as pessoas, mas ele distribui como lhe apraz individualmente. Atos capítulo 13, verso 1 a 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, a vontade do Espírito Santo foi
que separasse Paulo e Barnabé para determinada obra que ele tinha chamado. Então nós notamos aqui a sua vontade. Terceiro, ele possui emoções ou sentimentos. Efésios capítulo 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo entristece com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso proceder. Então, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. É uma emoção. Segundo, Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Pelo amor do Espírito, sentimento de amar. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele possui emoções e sentimentos. Ele age em determinados momentos como uma pessoa. Apocalipse 2, verso 7, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele fala ao coração do homem, ele fala à mente do homem. Ele intercede, Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Terceiro, ele testemunha, ele dá testemunho. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então Jesus está falando que o Espírito Santo testemunharia a respeito de Jesus. E esse testemunho é válido, porque é o testemunho que vem do céu, que vem de Deus. Quarto, ele ensina. João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aqui nós podemos tirar duas lições. Primeiro, ensinar. E segundo, fará lembrar tudo aquilo que Jesus havia dito. Então, o Espírito Santo, ele ensina a palavra de Deus e ele faz lembrar tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo. Quinto, ele chama e envia pessoas. Atos 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, o Espírito Santo, ele chamou para sermos pastores, presbíteros, diáconos, e ele nos envia para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Deus comprou com o seu próprio sangue, o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Convence. João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele guia e ele orienta. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, verso 23. Ele vos guiará e orientará o coração a toda a verdade. Então, irmãos, outra maneira de provar e comprovar que o Espírito Santo e sua obra é ver a atitude humana em relação ao seu agir. Ou seja,
como o homem reage à atuação do Espírito Santo na sua vida. Então, da maneira que nós reagimos ao trabalhar do Espírito Santo, nós provamos e comprovamos que ele é uma pessoa distinta, que ele é o enviado de Deus, que ele propriamente, o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo. Como assim? A primeira reação que nós podemos ver, as atitudes humanas podem comprovar a personalidade do Espírito Santo. A primeira, a pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 12, verso 21. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Segundo, ele pode resistir ao agir do Espírito Santo. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Resistir ao Espírito Santo é não deixar ele trabalhar, aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. Não dar ouvidos à voz de Deus, não dar ouvidos à palavra de Deus. Isto é resistir ao Espírito Santo. Tentar, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Atos 5, verso 9. Ou seja, Safira estava ali confirmando a palavra de Deus, a palavra de Ananias, seu marido. E Pedro responde, por que você entrou em acordo para tentar o Espírito Santo? Então, você vê, eis aí a porta os pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Atos 5, verso 9. E mentir, que foi o que Ananias fez. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Atos 5:3. E Ananias caiu e morreu. E depois veio a sua esposa ao tentar o Espírito Santo. Então nós temos capacidade para mentir, tentar mentir para o Espírito Santo. E assim nós comprovamos e provamos a personalidade do Espírito Santo. Quinto, obedecer ao Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, eles obedeceram à voz do Espírito Santo e eles separaram Paulo e Barnabé e, impondo as mãos, oraram sobre eles e os despediram para a obra pela qual o Espírito Santo havia os enviado para ir. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco e nos ajudar em nossa caminhada, até que Cristo venha, até que Ele venha. Então o papel do Espírito Santo está no meio de nós, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e para aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, para que possamos entender, se nós não cremos em Cristo Jesus, nós estamos em pecado. Se nós estamos em pecado por não crer em Cristo Jesus, nós vamos sofrer a justiça de Deus, que é o juízo. Mas para todos aqueles pela qual o Espírito Santo aplica a palavra em seu coração, e ele crê em Cristo Jesus, ele é perdoado e justificado de todo pecado. A justiça para ele é o amor de Deus. Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A justiça de Deus é fazer que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o juízo para aquele quem crê em Cristo Jesus é a vida eterna. Para aquele que não crê é a morte eterna, ou seja, o inferno eterno. Então, queridos,
O Espírito Santo ele foi enviado para estar com aqueles que creram em Cristo Jesus e nos ajudar em nossa caminhada até que Cristo venha para levar a sua igreja. A partir de amanhã, nós vamos ver as 5 promessas sobrenaturais que estão relacionadas ao ensino de Jesus para o nosso coração. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? O que nós aprendemos hoje? Que as profecias a respeito do Espírito Santo mostram que ele possui inteligência, que ele possui vontade, que ele possui emoções e sentimentos, que ele age como uma pessoa. As atitudes humanas podem comprovar a personalidade do Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo que nós entendemos que somos pecadores, precisamos de Cristo Jesus para sermos salvos. E amanhã nós continuaremos esta lição sobre as promessas sobrenaturais do Consolador. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa ser derramado sobre cada pessoa. E cada pessoa entender e compreender pelas Escrituras e a aplicação do Espírito Santo que somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Que Ele seja o nosso Consolador, o restaurador, aquele que vem fortalecer a nossa vida para a caminhada até que Cristo venha. E assim, juntos, voltarmos para a Tua presença. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Coloque a Tua mão sobre cada enfermo, restaurando, edificando vida, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.